Eu tenho 34 anos e por um período na minha vida eu ganhei R$ 20 mil. Isso é muito importante porque foi um divisor de águas em muitas coisas, além do financeiro, é óbvio, né? Comecei a ganhar mais, comecei a gastar mais e a experimentar coisas quando eu ganhava menos do que isso. Eu não experimentava, enfim. Foi um divisor de águas porque, principalmente, eu comecei a quebrar ou parar de acreditar em algumas crenças que eu tinha antes de ganhar esse valor. Não é o valor em si, tá bom? Mas foi entender que existe toda uma mecânica por trás de tudo que a gente vive na nossa vida. Pode ser um papo meio de coach, né? Talvez seja, mas enfim, é o que aconteceu na minha vida e é o que acontece. Quem não sabe, eu comecei a trabalhar com 16 anos numa funilaria, depois fui numa mecânica, depois eu fui de fato para aquilo que hoje é a minha profissão e sempre me falaram uma frase, tanto dentro de casa, mas também no trabalho eu ouvi muito, e essa frase era sempre um tom de ameaça, nunca era um tom de alegria. Tudo que você plantar, você vai colher. Então, toda vez que alguém fazia alguma cagada ali na empresa, a nível de comportamento, né? Alguém, o chefe, enfim, alguém sempre dizia, olha, tudo que você plantar, você vai colher. E isso era meio que um tom ameaçador, né? Parece que a gente vai ser sempre refém daquilo que a gente está fazendo hoje, independente do que seja. Parece que sempre alguma coisa lá no futuro ou vai se abrir ou se fechar porque a gente cometeu alguma coisa ou fez algum tipo de ação. Então eu sempre acreditei nisso. Conforme eu fui escalando, ganhando mais dinheiro e pertencendo, né, a algumas outras empresas, eu fui entendendo que isso na prática não era bem assim. Existiam alguns empregos onde o meu chefe era uma pessoa muito, mas muito capacitada para estar ali. Então ele tinha certas formações acadêmicas, um nível de experiência absurdo, aquilo que era conhecimento em ferramentaria, né, vamos assim dizer, em fazer aquilo na prática, ele era muito bom. Porém, o chefe dele era uma pessoa que não tinha nada a ver com as habilidades que ele tinha. Não tinha um nível acadêmico melhor, o chefe dele não tinha mais experiência, não tinha quase nada, nem um terço daquilo que o outro profissional era, que era o meu chefe. Porém, ele tinha que se submeter àquilo. O tempo foi passando e eu fui encontrando diversos desses casos, tanto para mais quanto para menos. Por exemplo, eu já tive chefes que não têm absolutamente nenhum tipo de experiência, nem em ferramentaria, nem em própria gestão do negócio, que eu tinha na época. Então eu ficava pensando, poxa, mas que tipo de plantação que esse cara fez que eu não fiz? Porque conhecimento eu tenho, nível acadêmico eu também tenho. Enfim, eu tinha todas as qualidades e esse dia não chegava e eu não conseguia escalar. Foi aí que eu comecei a questionar essa teoria de se tudo que eu plantar, eu vou colher. De duas uma, eu ficava pensando, ou essa teoria é uma furada e não existe isso é completamente uma mentira, só serve para nós ameaçarmos as outras pessoas, ou o que eu estou plantando está errado, o caminho é outro. A semente é outra, a plantação é outra. Foi aí que, enfim, conhecendo muitas pessoas, né, ganhando dinheiro e participando de algumas reuniões e diversos outros segmentos fora o meu, eu tive contato com o pessoal da agropecuária, da agricultura em si, né? E a partir daquele momento eu falei, meu, agora de vez, em algum momento que a gente estava conversando ali, depois de algum tempo que eu conheci esse pessoal, eu comecei a fazer essas perguntas mais filosóficas, né? Eu falei, meu, tudo que eu plantar eu realmente vou colher? Aí eles deram risada, e eles começaram a me explicar como de fato uma plantação acontece, desde a escolha da terra, a escolha da semente, o tipo de semente, a complexidade que existe ao redor de você simplesmente fazer uma macieira crescer. Então vamos lá, imagina que você fez todo o trabalho ali, escolheu a terra e não sei o que, jogou a terra lá para dentro, vai um pássaro e come. Aí você vai ficar lá 5 meses lá esperando aquilo crescer e aquilo não cresce. Então se a gente for desmistificar tudo isso, eu hoje, com a minha experiência, ganhando o que eu ganho, eu já ganhei mais, já ganhei menos, já andei em carro mais confortável, em casas mais confortáveis, né? Eu já investi o meu dinheiro, já gastei, já torrei meu dinheiro, já rasguei dinheiro. Teve um ano na minha vida onde simplesmente eu não lembro o que eu fiz com o dinheiro. Eu só torrei em qualquer outra coisa que eu não consigo me lembrar. E depois de tudo isso, eu posso aqui afirmar para vocês, tudo que eu plantar, eu vou colher? Não necessariamente. É por isso que eu não tô aqui para dizer aquilo que vale a pena ser plantado, ou se vai crescer, ou se não vai crescer. Isso tudo é uma teoria. Ninguém sabe muito bem ao certo o que vai acontecer se você estudar, se você fizer uma faculdade, se você abrir um negócio. Ninguém sabe dizer. Por quê? Porque é uma terra exclusiva, porque a vida é sua. Não existe um método certo para ganhar dinheiro, uma forma certa e infalível. Existem muitas variáveis, desde como você vê o dinheiro, qual é a época que você está montando um negócio, ou que você está querendo para uma profissão, enfim. Existem diversos e inúmeros detalhes que fazem algo crescer ou não, ou ter o resultado que você quer ou não. Isso para bem e isso para mal. Nem toda cagada que eu fizer na minha vida, lá na frente eu vou colher. É um fato.
Existem coisas que durante a vida aquilo vai se consertando e eu achei que ia ter uma consequência muito maior e pior e não teve. Uma coisa que vale muito a pena é plantar muito. É você olhar diversas coisas na sua vida e se esforçar. Se esforçar na academia, se esforçar na alimentação, se esforçar no emprego que você tá, na carreira que você tá, no negócio que você quer abrir. Uma coisa eu posso te garantir, se você olhar todas as áreas da sua vida e tentar encharcá-las de muita dedicação, alguma coisa vai acontecer. Eu não sei quando, eu não sei onde, mas imagina, de milhares de tentativas, alguma vai dar certo. A grande questão é que a gente quer que exista a bala de prata, como se diz, né? Então, eu dou um lance certo, aquilo é no momento certo, na tacada certa, e tudo aconteceu na minha vida. Não, existem diversas cagadas que eu tô cometendo agora, existem diversos acertos que eu tô cometendo agora, mas tem uma coisa que eu não faço, é parar. Eu não paro, eu simplesmente continuo até aquilo dar certo. Às vezes a gente tem que fazer diversas adaptações, né, naquilo que era o nosso plano. Ah, Guilherme, mas me disseram que não pode ter o plano B. Você tem que ter o plano A, o B, o C, o D. Você tem que calçar os seus projetos com diversas possibilidades, porque a gente não sabe ao certo aquilo que vai dar certo, né? Aquilo que vai dar certo. E novamente, uma coisa que eu posso te garantir: plante muito, que uma hora alguma coisa vai crescer.